Falando por você, filosofia e educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de licenciatura em filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 5. Texto escrito por Edicalbe de Medeiros Garcia e Maris. Leitura e comentários de Rodrigo Ferreira de Araújo. A filosofia como ferramenta de inclusão, gênero, raça e educação transformadora na Escola Estadual José Augusto. Texto de Edicalbe de Medeiros Garcia e Maris. A Escola Estadual em Tempo Integral José Augusto, localizada em Caicó, na região do Seridó Ocidental, no estado do Rio Grande do Norte, tem estabelecido um espaço essencial para a promoção de uma educação voltada para os direitos humanos, na igualdade e a equidade de gênero, bem como a construção de uma sociedade antirracista, são princípios fundamentais. Nesse contexto, o currículo escolar e especialmente o ensino de filosofia desempenha um papel crucial ao fomentar um ambiente educativo que não só reconhece, mas também valoriza a diversidade de vozes e experiências. O objetivo com essa visão de educação pela escola é formar cidadãos e cidadãs críticos e críticas, conscientes de sua responsabilidade social e comprometidos e comprometidas com a justiça e a inclusão. Nessa ótica, o ensino de filosofia, em particular, tem sido reestruturado para abraçar essas questões fundamentais, incorporando discussões sobre gênero e raça de maneira integrada ao conteúdo curricular. Este movimento é uma resposta direta à necessidade de romper com o paradigma histórico que tradicionalmente privilegia filósofos e homens brancos, perpetuando uma perspectiva eurocêntrica e excludente. Como professora e mulher, sinto a urgência de adotar essas abordagens, especialmente quando me deparo com a ausência de mulheres filósofas nos livros didáticos, o que me faz sentir invisibilidade e questiona minha credibilidade ao tentar apresentar esses pensadores aos estudantes. A filosofia, como amplamente ensinada, muitas vezes reflete uma ótica androcentrista, desconsiderando as contribuições das mulheres e reforçando a visão de que o pensamento filosófico é um domínio exclusivamente masculino e branco. Nesse contexto, a Escola Estadual em Tempo Integral José Augusto tem se engajado ativamente em representar e reformular o ensino de filosofia, alinhando suas práticas tanto com o documento do novo ensino médio potiguar, quanto com as diretrizes da Lei 10.639/03. Essa lei, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, é um marco na luta contra o racismo estrutural e na promoção da representatividade. Assim, a escola está promovendo a inclusão de mulheres negras no currículo, sejam elas filósofas ou escritoras que trazem narrativas essenciais para a reflexão crítica sobre identidade, alteridade e as complexas relações sociais na sociedade contemporânea. Essas abordagens permitem que as aulas de filosofia se tornem um espaço de questionamento e construção de novas perspectivas sobre o que somos e como nos relacionamos com o outro. Para dar mais sustentação a essa abordagem, fazemos uma interlocução com o livro Pensar, Conhecer e Viver, a Filosofia na Sala de Aula, de Antônio José Lopes Alves e Sabrina Maura Silva, o qual oferece uma reflexão profunda sobre a necessidade de tornar a filosofia mais acessível, relevante e conectadas com as histórias de vida que constituem a realidade dos estudantes. Os autores destacam que a filosofia na educação básica não deve ser apenas uma repetição dos grandes pensadores, mas sim uma ferramenta para os alunos e alunas desenvolverem uma compreensão crítica do mundo. Eles argumentam que a filosofia precisa ser ensinada de maneira que conecte os conceitos filosóficos às realidades vividas pelos estudantes, algo que só é possível quando reconhecemos e incorporamos a diversidade de vozes e experiências humanas.
A inclusão de filósofas e escritoras negras, portanto, não é apenas uma questão de justiça histórica, mas também uma estratégia pedagógica essencial para tornar o ensino da filosofia mais significativo e transformador. Esse movimento de trazer mulheres negras para o currículo filosófico pode ser compreendido como um ato de transgressão, conforme discutido por Bell Hooks em suas obras. Para Hooks, a transgressão no contexto educacional envolve questionar e desafiar as normas estabelecidas que sustentam a opressão, seja ela de gênero, raça ou classe. Incorporar essas vozes marginalizadas no ensino de filosofia não é apenas uma prática pedagógica inovadora, mas também um ato de resistência contra as estruturas de poder que historicamente têm silenciado essas perspectivas. Bell Hooks argumenta que a educação deve ser um ato libertador, um espaço onde a diversidade de experiências e identidades não só é reconhecida, mas celebrada, permitindo que todos os estudantes se vejam como praticantes ativos na construção do conhecimento. Essa proposta didático-pedagógica, que entrega filósofas e escritoras negras nas aulas de filosofia da ETJA, é desenvolvida sob uma perspectiva inter- e transdisciplinar, articulando-se com o componente curricular de História e com os itinerários formativos do novo ensino médio. Esse trabalho tem se mostrado fundamental para o empoderamento e representatividade dos estudantes negros, com impacto especialmente significativo nas meninas negras, que frequentemente encontram poucas referências de si mesmas nos materiais didáticos. Entre as mulheres negras que estão sendo apresentadas nas aulas de filosofia, destaca-se a escritora Bianca Santana e seu livro Quando Me Descobri Negra. Este livro explora a descoberta da identidade racial e as implicações sociais e pessoais de ser uma mulher negra em um país estruturalmente racista como o Brasil. Bianca Santana, formada em jornalismo, descreve sua experiência no ambiente universitário como um constante enfrentamento ao racismo e à discriminação. Essas vivências destacam como o racismo tem um impacto negativo profundo em várias áreas da vida das personagens descritas no livro. A narrativa de Bianca Santana, baseada em experiências pessoais e coletivas reais, cativou os estudantes ao revelar as camadas de opressão que perpassam a vida cotidiana de pessoas negras. O título do livro, Quando Me Descobri Negra, simboliza a tomada de consciência da autora sobre sua identidade racial, um processo que, para muitos dos estudantes, também foi ressonante com suas próprias vivências. A autora viveu a maior parte dessas experiências em São Paulo, uma cidade que, apesar da sua diversidade, ainda é marcada por fortes desigualdades sociais. Além disso, a crítica de Bianca Santana à falta de representatividade negra na mídia e aos estereótipos negativos que persistem nesse meio gerou discussões significativas sobre a influência da mídia na construção das identidades raciais e na perpetuação do racismo. Bianca Santana também ressalta a importância da educação como ferramenta fundamental na luta contra o racismo, argumentando que a conscientização e a transformação social dependem de um processo educativo que desafia as estruturas opressoras. A relação entre identidade negra e autoestima, outro tema central do livro, foi explorada nas aulas, mostrando como o racismo impacta negativamente a autoestima, exigindo um esforço consciente para fortalecê-la. Trabalhar com a obra de Bianca Santana nas aulas de filosofia foi uma experiência instigante e provocativa para os estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, que proporcionou reflexões profundas entre os estudantes. Muitos alunos e alunas trouxeram para as aulas experiências vivenciadas por suas famílias, como pais, mães e irmãos, especialmente em contextos de casamentos interraciais. Esses relatos destacam situações constrangedoras, como o não reconhecimento de filhos e filhas como parte de uma família devido à diferença fenótipica em relação aos pais, ou ainda a experiência de crianças negras que, apesar de terem pais de pele branca, exibem traços fenotípicos negros. Esses diálogos mostram como a estética negra e as questões raciais estão profundamente enraizadas na sociedade e como é necessário trazer essas discussões para a sala de aula. Portanto, incorporar mulheres negras, sejam essas filósofas, escritoras ou intelectuais, nas aulas de filosofia é essencial, mas também desafia as estruturas raciais e androcêntricas que têm dominado o currículo tradicional. A partir dessas perspectivas, o ensino de filosofia pode se tornar uma ferramenta poderosa para promover uma educação mais inclusiva e transformadora, onde questões de identidade, resistência e solidariedade são centrais na formação de cidadãos mais consistentes e comprometidos com a justiça social.
texto nos oferece uma reflexão poderosa sobre o papel transformador da educação, em especial do ensino de filosofia, na construção de uma sociedade mais inclusiva. Ao discutir a experiência da Escola Estadual José Augusto, no Rio Grande do Norte, vemos um exemplo concreto de como a filosofia pode ser usada para questionar as estruturas opressivas que tradicionalmente excluem vozes marginalizadas, como as de mulheres e pessoas negras. O ponto central aqui é o reconhecimento de que o currículo escolar, e particularmente o ensino da filosofia, historicamente privilegiou uma perspectiva eurocêntrica e masculina, o que reforça uma visão limitada do pensamento filosófico. Incorporar filósofas e escritoras negras no currículo, como Bianca Santana em seu livro Quando Me Descobri Negra, não é apenas uma questão de representatividade, mas uma ação pedagógica essencial para que o ensino de filosofia se torne relevante para os estudantes. Essa mudança curricular é um verdadeiro ato de transgressão, no sentido que Bell Hooks aponta, de desafiar e romper com as normas opressoras que sustentam o racismo e o sexismo nas práticas educacionais. Ao trazer essas novas vozes para a sala de aula, a filosofia ganha uma dimensão prática e concreta, conectada com as realidades vividas pelos alunos e alunas. Isso transforma o processo de ensino em um ato libertador, capacitando os estudantes a se tornarem agentes críticos em suas próprias vidas e na sociedade. Essa reflexão nos faz pensar: qual é o verdadeiro objetivo da filosofia na educação? É apenas repetir o que grandes pensadores disseram ou é abrir espaço para que os alunos desenvolvam uma compreensão crítica do mundo, questionando estruturas de poder e criando novas narrativas de inclusão e justiça social? Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.